Olá, começa agora mais um Da Sua Conta. Hoje a gente fala sobre o déficit dos municípios brasileiros, que gastam mais do que arrecadam. Vamos saber também o impacto dos feriados em ano de cópia de eleições para os setores da indústria, comércio e turismo. No segundo bloco, o assunto é planejamento do carnaval. O que as pessoas podem fazer para curtir a folia de forma econômica. O programa de hoje já está no ar. A grande maioria dos municípios brasileiros gasta mais do que arrecada. Isso pode não parecer novidade, mas o fato é que apenas 417 cidades brasileiras geram mais dinheiro público do que gastos. Os dados são da pesquisa do Produto Interno Bruto, PIB, dos municípios de 2011, divulgado pelo IBGE no fim de dezembro. Os números revelam como a produção e a geração de riqueza são extremamente concentradas no Brasil. A arrecadação total de impostos sobre a produção é de 612 bilhões por ano, enquanto os gastos chegam a 576 bilhões. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Quer dizer que a gente tem um Brasil deficitário? Na verdade, Maria, você observa que, como você colocou, menos de 10% dos municípios eles conseguem ter equilíbrio fiscal e também sobra alguma coisa para fazer investimentos. Ou seja, depois de você arrecadar impostos e ter despesas correntes, sobra uma poupança, que é dessa poupança que os investimentos fazem seus investimentos, né? As prefeituras. O que é que acontece? O que acontece é que boa parte dos municípios, né, em torno de quase 80% dos municípios, Maria, não tem capacidade de arrecadação própria que mantenha pelo menos as suas despesas em dia. Isso depende de quê? Das transferências estaduais e federais. No caso de Alagoas, por exemplo, temos 80 municípios, né, digamos assim, em déficits com o governo federal em termos de prestação de contas, por exemplo, né? E boa parte deles não tem arrecadação suficiente sequer para pagar a folha de pagamento. Quer dizer, é muito dependente ainda do governo federal, praticamente... Tem municípios realmente que não for o governo federal, não for, assim, a repartição do bolo tributário brasileiro, eles não têm condições de sobrevivência, não tem como manter a Câmara, não tem como manter alguns serviços básicos e assim por diante. Então, o que está colocado aí é que, na verdade, você tem uma concentração de renda muito grande em razão de que tem municípios e cidades que estão ali no centro da economia brasileira, ou seja, ali onde se gera mais riqueza, e tem municípios que, apesar de estar distante, tem alguma atividade econômica que acaba gerando receitas importantes para o município. Então, esses municípios eles têm capacidade de investimento próprio, além, evidentemente, de participarem do rateio do bolo tributário brasileiro. Agora, a grande maioria não, a grande maioria, infelizmente, não tem essa condição. E ainda mais, para se somar esse problema, esses municípios que não têm arrecadação própria constante, né, eles sofrem das variações da política econômica, por exemplo, quando o governo subsidia ou faz isenções fiscais em impostos que com esses impostos, eles acabam fazendo parte das transferências que os municípios recebem no governo federal. Então, acaba que, né, muitas vezes a arrecadação cresce e muitas vezes, a maioria das vezes, diminui, deixando os municípios em situação deficitária. Agora, Fábio, muitas vezes a gente se pergunta, né? Isso é só uma questão mesmo de você colocar na balança arrecadação, gasto, mas também tem a ver com o tipo de administração de cada município. Porque a conta é aquela que a gente faz em casa, né? Eu ganho tanto, eu tenho que gastar menos, porque senão você vai ficar no vermelho. Você tem razão. Nesse caso, a gestão é importante, muito importante. Mas, por exemplo, nos últimos 10 anos, o Brasil veio, sobretudo na política macroeconômica, né, tomando ações que impactavam diretamente na receita dos municípios, né? Então, muitas vezes, foge ao controle até mesmo de gestões responsáveis, eficientes de alguns prefeitos. Agora, nesse caso, o que acontece é que é evidente que, por exemplo, no aumento do salário mínimo, todos os anos, os prefeitos eles já têm condições de se precaver, já colocar no orçamento do ano que vem quanto percentual mais ou menos vai ser de aumento e, né, de certa forma, se prepararem. Agora, situações de política macroeconômica que afetam as receitas dos municípios, isso aí não, foge ao controle dos municípios. Mas boa parte também gasta muito mal. Ao gastar muito mal, significa que falta planejamento orçamentário. Carnaval, Paixão de Cristo, Tiradentes e Dia do Trabalho. Este ano serão 4 feriados nacionais só no primeiro semestre. E com a Copa do Mundo, existe a possibilidade de outros 7 dias de jogos também virarem feriados.
Os brasileiros gostam, mas saiba que esses dias de folga têm um custo para o país. Especialistas afirmam que os dias ociosos trazem prejuízos à economia. O impacto no setor industrial, por exemplo, causado pelos feriados e pontos facultativos ao longo do ano, é estimado em mais de 40 bilhões de reais. Mas também não é só coisa negativa, né, Fábio? Tem um lado bom também que, de certa forma, gera economia, faz girar essa economia em torno do turismo, né? Veja só, Maria, como dizia o velho cronista, né, o famoso cronista da imprensa brasileira, Nelson Rodrigues, o brasileiro é o próprio feriado, né? Ele adora um feriado, já faz parte da cultura nacional. Não existe, apesar das estimativas serem 40 bilhões os prejuízos com os feriados, as paralisações, é importante dizer o seguinte: não existe uma estimativa ainda muito concreta de quanto realmente se tem de paralisação em termos econômicos e também se tem em termos de benefícios, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Com os feriados, aumenta também a circulação de pessoas em outras cidades, através da atividade turística, aumenta, né, o consumo nos setores de hotéis, bares, restaurantes similares, aumenta o consumo de quê? De cerveja, refrigerantes, que acaba também aumentando a produção de cerveja e refrigerante, aumentando a produção também, assim por diante. Então, acho que tem uma certa situação de equilíbrio econômico, onde alguns perdem e outros ganham. Como também, se não tivesse feriado, uns também iam perder e outros iam ganhar. Então deve ter um equilíbrio aí, mas não é muito bem mensurado o impacto disso negativamente. Agora, a questão toda também desses prejuízos, né, é uma coisa que você pode administrar, porque você já sabe que vai ter tantos feriados ao longo do ano. Existe também um planejamento, né, de escala de trabalho, de reposição e tudo mais, justamente para não ter esse resultado. O que eu acredito é o seguinte: não afeta os lucros empresariais. Isso aí não afeta. Na verdade, todos os empresários eles querem ter muito mais lucros do que tem. Então, o que deve afetar justamente o quê? Aqueles lucros a mais ou extraordinários que eles teriam, né, se não tivesse paralisação, independente muito do setor, evidentemente. Agora, prejuízo, na verdade, eu acho que não tem assim que vai impactar setores econômicos inteiros ou cadeias produtivas que leve à sua falência, pelo contrário. Agora, quando a gente fala em feriado, né, nem todo mundo está de folga nesse dia, né? A gente tem um esquadrão de pessoas aí que trabalham, enquanto os outros estão de férias, que é justamente esse pessoal que trabalha no setor aí de turismo, né? Enquanto uns se divertem, outros estão lá trabalhando. Né? Então, na verdade, as atividades, por exemplo, de praia, a atividade informal, desde o picolé até o caldinho que se vende na praia, são atividades informais que ganham com o turismo também. E no próximo bloco nós vamos saber o que é necessário para se planejar os gastos do carnaval. É um instante só, a gente volta já já.